Vamos estudar agora o surfactante, aquela substância sintetizada pelos pneumócitos tipo 2, que nós havíamos mencionado lá na primeira aula, e a tensão superficial dos alvéolos. E é por ela que a gente começa essa aula, se perguntando: bom, o que é afinal a tensão superficial? Olha só, tensão superficial é então uma força de atração entre átomos e moléculas na superfície de um líquido. Para entender melhor, vamos analisar 3 tubos de ensaio contendo água. No primeiro tubo de ensaio, se nós analisarmos as moléculas de água um pouco mais profunda, nós iremos notar que as forças intermoleculares entre as moléculas de água são iguais em todas as direções, dos lados, de cima para baixo, no sentido oblíquo, ou seja, é como se fosse uma parede de lajota e as moléculas no meio da parede sofrem então interação e força com as lajotas dos lados, de cima, de baixo e também as lajotas no sentido oblíquo. Então aqui as forças intermoleculares atuam em várias direções. No entanto, em uma molécula de água situada na superfície de um líquido, ou seja, em contato com o ar, temos aqui então uma interface ar-água ou ar líquido. Desse modo, então, diferentemente do primeiro exemplo, essas moléculas não sofrem atração em várias direções, sofrem apenas forças das moléculas ao lado e das moléculas abaixo dela. E desse modo, então, essas forças recebem o nome de tensão superficial. Agora, no terceiro exemplo, se nós adicionarmos um detergente a esse líquido, ou seja, uma substância cujas moléculas possuem uma extremidade polar e outra apolar, isso então interromperia a atração entre algumas dessas moléculas de água. Não todas, obviamente, pois a gente está falando de muitas moléculas. Bom, se a gente está interrompendo, então, essas forças de atração entre as moléculas de água, você concorda comigo que a tensão superficial que nós tínhamos no exemplo anterior, ela foi, então, diminuída. E é exatamente isso que o surfactante proporciona. Surfactante é então um agente ou são agentes ativos que atuam na superfície. Surfactante seria então uma espécie de detergente. Bom, por muito tempo pensou-se que o recuo dos pulmões se devesse inteiramente às fibras elásticas do parênquima pulmonar. No entanto, ao longo dos anos, estudos com pulmões que foram removidos do tórax
ou seja, pulmões de cadáveres. Esses pulmões foram então inflados e desinflados, primeiro com ar e depois com uma solução salina, onde foi observado que os pulmões inflados apenas com ar necessitavam de uma pressão muito superior para serem inflados a um determinado volume, enquanto os pulmões inflados com uma solução salina necessitavam de uma pressão transpulmonar inferior aos pulmões inflados apenas com ar. Ou seja, essa solução salina, que seria uma espécie de detergente que nós mencionamos anteriormente, atua diminuindo ou eliminando a interface ar-líquido, ou seja, atua reduzindo a tensão superficial. Superficial da onde? Superficial dos alvéolos, o que consequentemente melhorou a complacência dos pulmões, ou seja, a capacidade de expansão. Já nos pulmões inflados apenas com ar, essa interface ar líquido não foi atenuada, não foi eliminada e, consequentemente, houve uma persistência da tensão superficial dos alvéolos, sendo assim necessário uma pressão transpulmonar maior para aí sim inflar os pulmões. Desse modo, então, com esses experimentos, foi possível concluir que a complacência dos pulmões e, consequentemente, o trabalho respiratório são significativamente afetados pela tensão superficial dos alvéolos. Bom, vamos complementar agora aquela primeira definição de tensão superficial que nós vimos lá no primeiro slide. A tensão superficial, então, é uma medida da força atrativa das moléculas da superfície por unidade de comprimento de material ao qual estão fixadas. Então, olha só, a tensão superficial é uma medida da força atrativa das moléculas. Moléculas da onde? Moléculas da superfície. Essa tensão superficial gera uma pressão no interior dos alvéolos. E como os alvéolos são estruturas na forma esférica, essa pressão pode ser calculada pela lei de Laplace, onde a pressão de ar no interior dos alvéolos é uma razão da tensão superficial pelo raio alveolar. Por exemplo, digamos que temos dois alvéolos, ambos com 50 dinas por centímetro. O dinas é a unidade de tensão superficial. Multiplicamos então esse valor da tensão superficial por 2 e dividiríamos pelo raio. No caso do alvéolo da esquerda, um raio de 0,5 milímetros, e no alvéolo da direita, um raio de 0,25 milímetros. Desse modo, a pressão de ar
no alvéolo da direita, melhor, o alvéolo da esquerda, seria de 2.000 dinas por centímetro quadrado, e do alvéolo da direita seria de 4.000 dinas por centímetro quadrado. Ou seja, a pressão de ar no alvéolo da direita, no alvéolo menor, de menor raio, seria o dobro do alvéolo da esquerda. E sabendo que o ar flui do local de maior pressão para o local de menor pressão, o ar nesse caso fluiria do alvéolo menor para o alvéolo maior. Desse modo, então, o alvéolo menor sofreria um colapso, ou seja, ele se fecharia, reduzindo assim a quantidade de alvéolo disponível para trocas gasosas. E isso é o que ocorreria na ausência de surfactante, ou seja, na ausência de uma substância que reduz a força atrativa das moléculas da superfície. Já na presença de surfactante, ou seja, na presença das moléculas que reduzem essa força atrativa das moléculas superficiais, a pressão de ar resultante nos alvéolos se equivaleriam entre o alvéolo menor e o alvéolo maior. Desse modo, então, o ar se distribuiria de forma equivalente entre os dois alvéolos. Sendo assim, na presença de surfactante, há um equilíbrio estável entre os alvéolos grandes e pequenos, o que consequentemente melhora a complacência dos pulmões, ou seja, melhora a capacidade expansiva dos pulmões, como nós vimos no gráfico anterior, bem como previne o colapso dos alvéolos menores. Então, na respectiva imagem por microscopia eletrônica, nós podemos observar essa fina película, fina camada de surfactante na superfície interna dos alvéolos. E como já mencionado, então, o surfactante é sintetizado pelos pneumócitos tipo 2, que começam a se diferenciar aproximadamente na 26ª semana de gestação. No entanto, só há uma expressão significativa de surfactante após a 32ª semana. Por isso que bebês prematuros antes desse período têm uma maior chance de desenvolver a síndrome da insuficiência respiratória aguda infantil. Temos então, na respectiva ilustração, um alvéolo, cujo principal constituinte celular são os pneumócitos do tipo 1, que correspondem aproximadamente 90% das células alveolares, e os pneumócitos do tipo 2, responsáveis então pela síntese do surfactante. Estes ficam armazenados em corpos lamelares e são liberados por exocitose, podendo formar redes de mielina tubular que posteriormente se organizam em filmes
de bicamada ou monocamada na superfície dos alvéolos. O surfactante possui uma meia-vida de aproximadamente 15 a 30 horas, onde boa parte desse surfactante é reciclado pelos próprios pneumócitos do tipo 2. Aproximadamente 90% do surfactante é constituído por lipídios. Dentre estes, os principais são o dipalmitoilfosfatidilcolina e a fosfatidilcolina. Esses substratos para a síntese de surfactante são absorvidos do sangue para os pneumócitos ou as células alveolares do tipo 2, que sintetizam e estocam o surfactante, que após serem liberados na superfície alveolar se orientam perpendicularmente, ou seja, na interface entre gás e líquido, onde a extremidade polar dessas moléculas ficam em contato com a água, com o líquido, enquanto a extremidade apolar é voltada para o ar, para o gás. Quando isso ocorre, então, as forças de repulsão das moléculas de surfactante se opõem às forças de atração entre as moléculas do líquido, entre as moléculas de água. Desse modo, então, reduzindo a tensão superficial dos alvéolos. Essa aula, então, você pode estudar pelas seguintes referências.